Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Mais uma vitória do Atlético. O Atlético faz o seu papel, vai lá em Manaus e ganha da equipe do Amazonas. Fica apenas um ponto do G4, pelo menos até agora. E vai agora para o confronto direto contra o Goiás, mirando a parte de cima da tabela. Dá pra dizer que o time reage muito bem à derrota no Clássico, um Atlético que fica marcado pela irregularidade durante toda a competição, consegue dar uma resposta rápida, que eu confesso pra vocês que eu temia um pouquinho esse time voltar a entrar numa espiral negativa, mas as coisas elas foram bem resolvidas. Agora encher a Arena da Baixada contra o Goiás, fazer o nosso papel e se estabelecer de vez nessa parte de cima do Campeonato Brasileiro da Série B. E lembrando, próximo jogo com reforços, com Viveiros, com Mendonça, provavelmente com Aguirre, que já tá fazendo um trabalho físico no CT, e vamos ver quem chega mais aí ao longo da semana. E rapaziada, eu tenho muito medo dessa atuação e desse tipo de atuação ser pouco valorizada, porque foi uma atuação que o Atlético não teve tanto a bola. E às vezes ter a bola é uma estatística que ela é muito mais valorizada do que ela realmente representa. Eu acho que desde os primeiros minutos ficou muito claro o que o Atlético queria fazer. Amazonas, um dos times que menos tem a bola no campeonato, toma a bola. Tenta construir aqui contra mim, que a partir do seu erro eu vou jogar. E deu muito certo em todos os aspectos. E eu quero começar falando sobre a quantidade de chances que o Atlético teve durante a partida. E não foram chances igual a gente teve no Clássico. Foram chances reais. A gente teve o gol. A gente já tinha tido uma chance com o Luiz Fernando um pouquinho antes. A gente tem uma chance com o Cauã invadindo ali pela direita. A gente tem 2 gols anulados. A gente tem chute, que o goleiro pegou muito bem do João na reta final. Foi um Atlético que ofensivamente ele produziu muito mais do que produziu no Clássico. E ouso dizer, em questão de chances perigosas, mesmo ficando um pouco com a bola, foi um dos melhores jogos de produção ofensiva que o Atlético teve durante essa Série B. Então, o fato do Atlético não ter ficado muito com a bola não significa absolutamente nada perante ao que o Atlético conseguiu entregar em perigo e volume. E defensivamente, gente, a gente não sofreu. Defensivamente, eu teve uma cabeçada ali no segundo tempo, uma jogada aérea, e teve a bola que o Filipinho tocou para trás. Mas tirando isso, um Atlético muito seguro. Dentro da estratégia do Odair, que bota o Patrick quase que como um lateral esquerdo, traz o Esquivel para terceiro zagueiro, como a gente tinha avisado ao longo da semana, junto com o Léo, junto com o Lucas Beleze, bota o Raul junto com o Filipinho, e o time começou a competir muito bem nesse sentido. O bloco do Atlético estava muito organizado nesse sentido, com atuações individuais importantes, mas com uma fase defensiva muito sincronizada. Os jogadores acompanhavam os movimentos dos outros e isso impedia que o Amazonas encontrasse espaços. Isso impedia que o Amazonas pudesse progredir. Isso impedia que o Amazonas chegasse no gol do Mikael. Então eu acho que essa atuação ela precisa ser tratada como uma das melhores atuações do ano do Atlético. Em questão de equilíbrio, talvez a melhor da competição. O Atlético ele mostra que ele vai tentar até o final. Eu queria que fosse mais fácil. Eu queria que a gente tivesse jogos de mais controle. Mas o Odair é isso. Eu acho que a gente precisa entender e reconhecer o Odair Ball. Que querendo ou não, a derrota no Clássico é doída e eu acho que marca de alguma forma o trabalho do Odair. Mas o Odair, primeiro de tudo, entrega resultados extremamente relevantes. O Odair, primeiro de tudo, entrega cenários que o Atlético não estava conseguindo ter nem com o João, nem com o Barbieri de pontuar de forma recorrente. Segundo, começa a fazer pontos fora de casa. O Atlético fora de casa é 26 pontos em 6. É um dos melhores visitantes do campeonato. E terceiro, a gente falou durante a semana
que eu tava preocupado em relação a uma mudança de estratégia do Odair. De ter menos a bola, de fazer a bola passar menos pelos meias, de fazer o jogo do Atlético ser um pouquinho menos rebuscado, um pouquinho menos visualmente legal. Isso tudo pra mim, cara, tem um peso. Mas o mais importante é a execução ser bem feita. E a estratégia do Odair, os saltos de pressão, uma zaga mais móvel que ele conseguiu entregar com o Belez, Léo e o Esquivel, uma composição defensiva marcando em linha de 5, saídas rápidas, alternativas em transição, tudo funcionou muito bem. Ah, Thiago, mas se o Amazonas tivesse feito um gol, talvez os elogios fossem o mesmo? Não. Tenho certeza que a vitória condiciona a análise. Mas eu gostei muito da atuação do Atlético. Tem muita gente pra gente falar individualmente. Vamos lá, alguns a gente vai se aprofundar mais, outros a gente vai se aprofundar menos. Cauã Moraes, mais um ótimo jogo do Cauã. O Cauã, ele tá me convencendo assim numa sequência muito positiva. É capaz que o Atlético apresente um lateral durante essa semana, mas a presença ofensiva do Cauã, a segurança defensiva do Cauã, show de bola. Eu quero falar sobre a zaga do Atlético, que é uma zaga que toma muita porrada. E às vezes eu acho até que de forma injusta. É óbvio que quando a gente vê aonde o Atlético está na questão da fase defensiva, ser uma das piores defesas da competição, a gente fica até um pouquinho assustado. No aspecto de, pô, o Atlético pode mais. O Atlético tem que entregar mais. Mas, volto a dizer, nem todo o problema defensivo do Atlético consiste na zaga. Hoje o Léo, pra mim, fez uma partidaça. Acho que o Léo se sentiu muito mais à vontade ao lado do Belez. O Esquivel entrou bem na zaga também, entendeu bem os funcionamentos. Entrou um pontinha rápido ali do lado do Esquivel, acho que Torres é o nome dele. No segundo tempo, o Esquivel conseguiu acompanhar muito bem esse jogador, impedindo qualquer tipo de avanço. O Belez ficou mais responsável pelo jogo aéreo e mostrou porque é o zagueiro com mais duelos aéreos vencidos do elenco do Atlético. E funcionou muito bem, e chama a atenção do Patrick também nessa fase defensiva. Muito se fala do Patrick gordo, muito se fala do Patrick pouco competitivo, mas o Patrick fez um papel de lateral esquerdo barra meia muito bom. Muito bom. Ofereceu mais largura, mais gente marcando a última linha. Deu um carrinho ali dentro da área que eu fiquei com medo, mas foi muito seguro. No meio-campo, gostei da entrada do Raul. Eu acho que o Raul ele permitiu que o Filipinho pudesse dar os saltos de pressão com muito mais tranquilidade. O Filipinho, em muitos momentos, salta, tenta pressionar lá em cima e expõe a defesa. O Raul ficou um pouquinho mais, deu um pouquinho mais de segurança para o setor. Algo que a gente gostaria de ter visto desde o começo da temporada, mas entra naquilo. A estratégia, às vezes, não conversava com essa dupla. Acho que a estratégia de hoje conversa melhor com essa dupla. E acho que é um ponto de avaliação. Vale a pena ou não vale a pena ficar com o Raul? E os três da frente, pra mim, muito bem. Assim. Os três da frente, uma partidaça. Luiz poderia ter feito pelo menos um gol. Obriga o goleiro dos caras a fazer um milagre no comecinho. Faz um gol que é anulado, mas muita mobilidade, muita capacidade de atacar o espaço. A gente percebia que o Atlético queria atrair o time do Amazonas para encontrar essas arrancadas do Luiz. O que o senhor Allan Kardec segurou de bola, uma enormidade. Uma enormidade, segurou muito bem a bola, controlou muito bem os momentos que o Atlético precisava de uma saída mais longa, segurando o jogo. E o Bruno Zapelli, para mim, melhor em campo, assim. Melhor em campo. O Bruno Zapelli, tecnicamente, é um absurdo, assim, né? Merecia que aquele gol tivesse entrado. Mas as principais chances foram a partir do Bruno Zapelli. A chance do Luiz logo no começo, a chance do Cauã, o gol. Mais uma assistência de um dos meios com mais assistências no futebol brasileiro. A perseguição a Bruno Zapelli não faz sentido nenhum por parte da torcida do Atlético, dedicado, comprometido para pressionar a saída de bola do adversário. Um jogaço do Zapelli. E mais à frente, assim, por entrando alguns jogadores que eu também acho que entrou bem. Acho que o João entrou muito bem, acho que o Tevez entrou bem. Acho que o Odair talvez tenha demorado um pouquinho a mexer. Já estava perceptível que o time do Atlético tinha baixado um pouquinho o ritmo. Já estava perceptível que o time do Atlético tinha baixado um pouquinho a capacidade competitiva. Mas seguimos. Competindo, lutando, entregando mais
uma vitória. E só pra... Eu vou fazer um negócio aqui, só pra vocês não desmerecerem a vitória do Atlético. Ah, foi contra um time ruim. Eu quero mostrar pra vocês quantos times o Amazonas já tirou ponto nesse campeonato. Já tirou ponto do Novo Horizontino, já tirou ponto do Vila Nova, já tirou ponto do Operário, já tirou ponto do CRB. Isso só nos jogos recentes aqui. Se vasculhar, a gente encontra mais. Então, assim, já tirou ponto do Atlético Goianiense. Então, assim, é um Amazonas que é muito mais chato que parece. Muito mais chato que parece. Pegou o líder do campeonato e perdeu só de 1-0. Pegou o Remo e perdeu só de 1-0. Assim, tá completamente errado quem acredita que esse Amazonas é presa fácil. Não é mesmo. Valeu, pessoal. Tamo junto. É nóis.